Nós vamos continuar trabalhando na questão da confissão, mas antes disso, eu queria citar 3 coisinhas para você, exemplificar o arrependimento, que na verdade às vezes a gente confunde muito. O que é arrependimento? Existem algumas coisas básicas para que você compreenda a posição que você está tomando, tá? Então, 3 coisinhas básicas para exemplificar na prática o arrependimento. Nós encontramos em Lucas 15, do 11 até o 32, encontramos a parábola de Jesus sobre o filho pródigo, ilustrado, essa ilustração, obrigado, Tiago, viu? Essa ilustração perfeita do que é o arrependimento. Quando o filho pródigo, estava perdido, voltou para a casa do pai. É uma figura da nossa relação com Deus. 3 coisas aconteceram nesta mudança de atitude, porque na verdade o arrependimento é uma mudança de mente, que o resultado é a atitude interior que é mudada, tá? Então a primeira mudança ocorre no versículo 17. Alguém lê para mim, Lucas? Aí o versículo 17, então, caindo em si, a primeira coisa que acontece no arrependimento é: eu caio em mim mesmo. Ou seja, quem já viu aquela expressão, a ficha caiu? Eu digo que é preciso até, em alguns casos, o satélite cair, né? Caiu a ficha. Deus trouxe a clareza. E na verdade, quando o Senhor deseja que a gente se arrependa para Ele, Ele quer exatamente isso. A ficha caiu, eu não posso mais dizer que sou Deus, dou direção para a minha vida. Eu vou fazer o que Ele está querendo fazer. Aqui nós estamos falando do filho pródigo. Ele caiu em si. Alguém lê o versículo 18 novamente? Pode continuar, quem foi que continuou aí? Leitura? Ok, o versículo 18 fala da mudança da vontade. Muda a vontade, muda a mente e muda a vontade. Eu levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. É uma decisão da sua vontade. Então muda, deve haver uma mudança radical, literalmente, que deve acontecer na sua vida e na minha vida também. E no versículo 20, nós encontramos a terceira coisa. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Então, 3 coisas para ilustrar o que é na verdade o arrependimento. Esse rapaz, você sabe a história que aconteceu com ele, Jesus contou, é uma realidade, uma parábola, né? Que ele não chorou, não derramou lágrimas, mas a atitude que ele tomou foi correta, consciente do que estava fazendo. Primeiramente, o posicionamento. Seu nome é? O Jefferson está dizendo posicionamento, perfeitamente. Então esse primeiro ponto aqui, ele teve uma mudança de mente, caindo em si. Segundo, ele se levantou e disse: eu irei ter com meu pai. Só que não era uma ação ainda. Não era uma ação. Era apenas uma atitude que ele estava tomando naquele momento, que a sua mente já tinha sido esclarecido, já era consumado na mente dele que ele precisava se arrepender, que ele estava formulando na cabeça dele: eu preciso ir. Então ele disse: eu vou me levantar e vou.
Ou seja, a vontade dele já não estava mais em jogo, ele tinha agora que se quebrantar. E no versículo 20 nós vemos a ação da mente transformada. A ação da mente transformada foi esta: e levantando-se, no gerúndio, ele disse na segunda: levantar-me-ei, um pensamento dele, eu me levantarei e vou. E aqui no gerúndio ele está dizendo assim: e levantando-se, uma ação contínua, eu agora vou definir essa história. Então, o arrependimento, ele coloca exatamente essa condição para nós. Ficou claro para nós a respeito do arrependimento? Oi? Eu quero dizer mais uma coisinha para você. Agora, Fernando, nós vamos até que horas? Até 7h30. Só o Evangelho do Reino pode fazer essa mudança no homem, porque é o Evangelho que trata do governo de Deus na terra, no homem. O Evangelho que ele veio trazer não foi um Evangelho, foi o Evangelho, letra maiúscula, que muda, que transforma a mente do homem numa nova mente. Só o Evangelho do Reino que coloca dentro do coração do homem a mente de Cristo e o coração de Cristo. O Evangelho das ofertas, ele não proporciona libertação ao homem, mas proporciona o conhecimento para o homem, que não liberta o homem. O Evangelho do Reino, quando entra no homem, modifica tudo dentro dele, implode o homem espiritual, cai e se transforma no novo homem, recriado segundo Deus. Você quer isso? Deseja isso? Então Deus vai te levar um pouco mais longe, porque é essa a vontade do Senhor para a nossa vida. E Ele, irmãos, Ele tem pressa para agilizar com a sua pregação do Evangelho do Reino. Um dos critérios para Ele voltar e buscar a sua igreja é que o Evangelho do Reino tem que ser pregado a todas as nações. Esse é um dos critérios. Ele disse: quando esse Evangelho for pregado em testemunha a todas as gentes da terra, então virá o fim. Então só o Evangelho do Reino que muda o coração do homem, que coloca um ponto final na independência do homem, e ele passa a viver a vida de Deus, conforme Deus deseja aqui na terra. Ele passa a ser um homem na terra do céu. Amém? Quer ser um homem do céu na terra? Amém? Então Deus vai fazer, Deus está fazendo isso na tua vida, eu sei disso. Vamos avançar um pouco mais. O segundo ponto que nós vamos falar é sobre a confissão, que é o segundo pilar, que é essa casinha que vocês estão vendo aí. Depois você vai ver literalmente, vai passando, né? A confissão, ela é exatamente o segundo ponto, que o arrependido ele não tem dificuldade nenhuma. E o que é a confissão? A palavra de Deus nos chama a confessar os nossos pecados. Confessar pecados significa literalmente concordar com. No nosso caso, em relação aos nossos pecados, é concordar com o que o Espírito Santo está nos convencendo da nossa relação com Deus e tomar uma nova atitude. A confissão está em Provérbios 28, versículo 13, que diz: se confessarmos os nossos pecados e deixá-los, nós alcançaremos misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Existe aqueles que de um modo emocionante, eles vão e confessam, aí depois não tem a substância de uma convicção de luz, de reino e de governo, vão e faz o mesmo pecado. Então esse primeiro ponto aqui: assim fazendo alcançaremos misericórdia e perdão de Deus. Somente o homem que teme a Deus ou leva a Deus a sério tomará esta atitude
E no versículo 14: mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Ou seja, aquele que endurece o seu coração, sabe o que fez, sabe o que tem que fazer, o passo que tem que dar, mas endurece o seu coração. Aí o texto diz assim: esse virá a cair. Uma outra coisinha, deixa eu ver aqui. Confessar pecados é sair das trevas e ir para a luz. Andar na luz envolve decisão e confissão, exposição voluntária. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos, porque confessar pecado não é fácil. Não é fácil. E você talvez diga: mas eu tenho que confessar os meus pecados uns para os outros. Não, não é isso. Nós estamos dizendo que você tem uma pessoa de confiança para que você possa chorar, para que você possa confessar, derramar suas lágrimas, oração, porque são pessoas confiáveis, transparentes, são pessoas que vão segurar a sua vida, fortalecer a sua vida, amar a sua vida, tirar os carrapatos, carrapichos, e permitir que você ande com saúde, permitir que você possa viver uma vida saudável diante de Deus. Isso requer tempo, não é da noite para o dia, e eu sei que Deus está fazendo isso, vai fazer isso, mas escute bem, você tem pessoas que você pode confessar a sua vida, e pedir oração para elas, os discipuladores, aqueles que estão sob autoridade, aqueles que estão vivendo uma vida comprometida com Deus, com a igreja, com aqueles que estão envolvidos com a liderança da igreja. Não é para qualquer um, não. Você vai contar a sua vida para qualquer pessoa, você não sabe quem é ela, você corre um sério risco de você ser mal entendido, de você ser uma pessoa que não vai ser tratada, vai ser exposta, e talvez seja difícil para você amanhã caminhar olhando firmemente para Jesus. Por isso que Deus já colocou discipuladores, pessoas confiáveis, de confiança, que vai carregar essa carga, vai levar essa carga aos pés de Jesus, o nosso Senhor, e você vai ser curado. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Em Jó 31, 33, 34, diz o seguinte: se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que eu me calei e não saí da porta. Que é o contrário do que fez Davi. Ele disse que enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Isso quer dizer que quando nós ocultamos os nossos pecados, nós carregamos doenças, algumas delas espirituais e algumas delas físicas, perturbação. A gente vai ver isso depois. Só a confissão com arrependimento pode produzir cura e perdão. Quando ocultamos os nossos pecados, buscamos a nossa justiça própria. E há até aqueles que fazem penitência, jejuam, oram, fazem vigília, e eu quero dizer para você isso, que Deus rejeita, porque a nossa justiça é Cristo Jesus. E já falamos no ponto anterior sobre aqueles 3 aspectos. Todos aqueles que sinceramente fizeram de Cristo a sua posição foram justificados. Seria jejum, consagração, santificar-se. É totalmente diferente. Existe uma coisa para cada coisa. A consagração é você se separar para Deus, e você confessar significa
que você está querendo ser santo para Deus, sem peso de pecado, sem aquela turbulência na mente. Isso é o que diz a palavra de Deus. Tiago 5,16 diz o seguinte: que se confessarmos as nossas culpas, né? A Bíblia diz que o Senhor nos perdoa, né? Quando nós confessamos para Deus, nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos para os nossos irmãos, nós somos curados. Porque a possibilidade da cura de Deus vinha através da vida do nosso irmão, da vida daqueles que estão cobrindo a nossa vida, cuidando, pastoreando a nossa vida. Então nós podemos com firmeza nos tornarmos firmes no seu reino. Lembra bem, eu não tenho dificuldade de dizer quem eu fui. Se eu fosse abrir agora para depoimentos, vocês podiam dizer para mim: Chico, olha, a minha vida foi um desastre. E tem gente que conta isso como troféu, e eu quero dizer para você que não é troféu, é simplesmente uma vida do passado que não trouxe nenhuma edificação para nós. Agora o que conta é essa nova vida que Deus trouxe para você. Amém? Isso é o que conta, porque é o resultado da vida de Cristo Jesus. A outra era a vida antiga, velho, não sei se posso chamar de vida, era a vida antiga, feita na carne, com a minha vontade, com a ajuda do meu corpo, tá? Porque o meu espírito estava morto. Então, como deve ser feita a nossa confissão de pecados? A nossa confissão deve ser entregar a Deus o direito de me justificar. Então isso significa que eu não tenho o direito de me justificar perante ninguém. Só Deus pode me justificar. Ah, mas irmão, mas eu fui injustiçada, eu fui injustiçado. Não importa, é Deus quem? É Deus quem te justifica. Ou seja, é Deus que te faz justo, ficar justo. Justifica, fica justo. Então a nossa confissão, ela deve ser clara e total. Confessar é pedir perdão, é dizer com a boca o que temos feito, e reconhecer o seu pecado e não ficar explicando ou justificando, que é o que acontece várias vezes com as pessoas. Ao invés delas trazerem a confissão, ela fica justificando o pecado, porque ela quer ser curada, então ela justifica o pecado. Só que não é o pecado que vai ser justificado, o meu espírito já foi justificado. Amém?